Hoje vamos falar de Theogonia. Sim, é meio estranho eu falar desse anime aleatório, assim, que ninguém assistiu, basicamente. Mas ele é bem interessante de todas as formas. E eu queria fazer só um acatado do que eu imagino e do que eu achei desse anime. Falando sobre aspectos técnicos, animação, direção, design e tudo mais, é muito legal, me chamou a atenção e foi por isso também porque eu fui assistir ele. Mas o que mais me surpreendeu é dentro do anime, ao longo dos 12 episódios, ele é bem animado. Sabe, ele tem coreografia, ele tem algumas coisinhas, e ele chama atenção também por causa disso, porque não tem um 3Dzão ferrado assim usando, de vez em quando, eu não me lembro de um, eu acho, mas é muito bem dirigido. Eu acho que eles sabiam onde que eles queriam chegar, e isso ajuda muito. Eu acho que a direção poderia ser reclamada se fosse o começo ser meio apressado demais. Esse anime ele se beneficiaria demais dele ter mais uns 2 ou 3 episódios, porque você conseguiria ter um pouquinho mais de relação com os personagens que aparecem logo de início, e essa forma como é colocado, meio que se perde no meio do caminho. Eu diria que o design, ele é quase como um genérico. Só que ele não é um genérico neutro, ele é um genérico diferenciado. Por isso que também eu acho que me chamou a atenção. De toda forma, agora falando sobre mais o que é a história em si, o que me chama a atenção, o que me fez terminar esse anime, e o final me surpreender, né, foi a forma como que é apresentado as coisas. Tudo nesse anime, ele subverte. Ele tenta fazer algo diferente de fato. Ele tem conceitos diferentes, conceitos legais de serem explorados, e muitas coisas que são deixadas como deixadas como deixas para uma possível continuação. Isso é bem legal, cara, porque, digamos assim, nesse anime, o protagonista, o Kai, ele é inserido, ele tá nesse mundo, né, de fantasia, de vilas e meio idade média, assim, da vida, e ele é um guerreiro que luta contra as outras tribos, tem que proteger a vila e tudo mais. Só que desde a primeira luta que tá tendo, é mostrado que ele tá lutando contra seres que tem consciência, eles falam, não são só monstros, entendeu? Ao longo da história vai mostrando mais sobre isso. E meio que isso é interessante, porque desde o início tava lá. Desde o início foi uma coisa que me chamou a atenção, foi uma das primeiras coisas que eu anotei, que os monstros não são só monstros, e eles se comunicam e têm hierarquias. E por isso que é muito interessante. Você fica, pô, tem coisa aí, né? Não tem por que só tá brigando por brigar. Ah, são monstros por ser monstros. Então, isso é uma coisa muito boa desse anime. Ele passa uma sensação muito boa no começo, assim. Até em questão de hierarquia dentro da própria vila, sobre você ser um guerreiro de classe baixa, você come menos, conforme você vai subindo, você vai comendo mais. Até em tudo é hierarquizado, né? Então, pequenos conceitos vão sendo mostrados. E como que o Kai meio que pula alguns conceitos, pula algumas etapas, você fala, pô, poderia muito ter ficado ruim. E não, a comida é um cerne, uma coisa que também é mostrada que é escasso, estão em guerras, estão em luta. É difícil de conseguir ter essas plantações e ao longo do tempo as pessoas conseguirem manter essa boa alimentação. Isso também tem a ver com a vila. O conceito, o esquema de poder, como que é dividido o mundo e como que as visões de mundo colidem, dependendo de com quem que você está falando, seja um ser humano, seja uma outra raça, tudo tá meio que entrelaçado. Digamos assim, vamos falar só um pouquinho de como funciona o poder nesse mundo, que é uma coisa também que é interessante. Cada vila tem o seu senhor, né? Tem a pessoa, o rei ou o senhor da vila que cuida daquele lugar. Ele é abençoado por uma pedra divina. Essa pedra é onde é feita essa vila, né? Geralmente é onde que o Deus abençoa essa pessoa. Essa pedra é como se fosse um amuleto dele. Ali é o poder do Deus, concedeu o poder para ele. Tudo que é criado em volta daquilo, as plantações, é tudo de acordo com como que o portador é. Como posso dizer? Se ele for uma pessoa que cuida do corpo, protege as pessoas, tem mais pessoas ajudando ele, é uma pessoa boa, vai ter mais poder, vai ter mais abundância, não necessariamente poder, abundância, em questão de conseguir plantar, conseguir colher, ajudar as pessoas e tudo mais, porque pessoas ruins também podem ter esse tipo de poder, e conseguir mais poder de outras formas, né, lutando, bravejando, fazendo maldades. Então, é atrelado ao seu lar, tanto que, se alguém conseguir colocar uma maldição na sua pedra, você perde o poder, você fica doente, entende? Então, um corpo belo, um corpo forte, um corpo saudável, faz a região ficar saudável. Você conseguir plantar mais coisas, ter mais recursos e tudo mais, que também vai ajudando as pessoas que estão junto com você, que vai você consequentemente juntando e acarretando e tendo mais seguidores e tudo mais. Então tudo auxilia nesse sentido. É quase como jogar um jogo. Então o rei da vila onde que o Kai mora tem esse poder. Os filhos dele também são abençoados, cada um com sua pedra. E a pedra é uma vila, sei lá, uma cidade próxima. Não é outra coisa, é outro lugar. Tanto que eles podem ser amaldiçoados, que acontece. E é uma coisa que, tipo, tá longe. Ele não tem como domínio daquela terra lá longe, que é onde que a filha dele, que é o Deus que abençoa ela, é de lá, entendeu? Não é dali de onde que eles estão.
Eu tenho que trazer também pra cá. Então isso é bem interessante mesmo, assim. Eu fiquei tipo, caramba, eles têm que ir lá renovar os votos deles, né? Todo mês, se não me engano. Renovar os votos, limpar a pedra, cuidar, colocar oferendas, tudo mais. Porque é o Deus que abençoou eles e eles têm que retribuir isso. Então isso é bem interessante mesmo. É um conceito muito belo. Eu acho que é essa palavra que seria. É bem legal, é bem bonito. E eu gosto de como que não necessariamente é força. É claro que vai ser importante no anime shonen, mas é mais sobre ter pessoas ao seu lado e ter pessoas com quem você cuida e com quem você se preocupa. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, tem outro conceito que é colocado na história, que é o Kai ter memórias de um outro mundo. Como se ele fosse uma reencarnação. Mas não necessariamente ele é uma reencarnação, porque essas memórias não necessariamente interagem ou existem de alguma forma, ou é algo que vai acabar ou mudar o conceito. Tipo assim, não é como se ele reencarnou em outro corpo e tem memórias de uma vida passada. Algo mais como um flashback ou algo do tipo, um lapso de memória. Ele sabe o conceito que é um onigiri, ele sabe o conceito de célula, ele sabe o conceito de como reviver alguém com um choque elétrico. Então é mais nesse sentido. Não é algo que diretamente influencia na história. Acho que nesse sentido. Outra coisa, energia espiritual. São conceitos, junto com essa aí de viagem do tempo, não, de ter uma vida passada, são conceitos que são colocados na história que, mano, vão expandindo esse universo, esse mundo, de uma forma até que eu acho que é um pouco demais. Vai indo, tipo, energia espiritual faz parte do poder. Beleza. Que é o junto que eu falei lá que o Deus abençoa. Só que dentro de cada ser humano tem um órgão que é literalmente, se você arrancar aquilo ali, você mata a pessoa. E você consegue consumir aquilo pra ganhar mais poder. Eu fico tipo, mano, tem muita coisa que pode ser explorada. Tipo, alguém que só consumiu isso, ou alguém que tal. Mano, é muita coisa mesmo. E junto com essa ideia de misturar com outro universo, eu fiquei tipo, cara, pra onde que vai essa história? E de fato, quando termina essa primeira temporada, tem muita coisa que dá pra explorar. Mas muita coisa mesmo. O conceito da região, o reino dele, que ele quiser criar, continuar na vila, os seres humanos, né, que é a união dos humanos lá também, os monstros do norte, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Agora falando sobre o Kai, em específico. A bênção que cai sobre ele é sobre o deus da arbitragem. Aí você fala, o deus do vale, né? Que é onde que fica. O deus da arbitragem / deus da justiça. E eu fiquei tipo, cara, ele é o deus, não acima dos deuses, mas é o deus que julga os deuses. E eu fiquei tipo, caramba, isso pode ser explorado de uma forma tão vasta, mas tão vasta, que é muito legal. Eu fiquei tipo, meu, que legal, mano. O anime tem muitas ideias boas, sabe? Assim como outras raças, né? Você vai falando que vai juntando, que a ideia é de unificar todas as raças, que é bem legal, eu acho muito legal ter esse tipo de conceitos. Assim, o primeiro povo que aparece, se não me engano, é os povos Kororos, que é uns baixinhos, assim, meio anão, meio elfo, com as orelhinhas assim, meio gnomo, não sei como definir eles. Bonitinhos. Legal, tal, conceito, eles são meio que introduz essa unificação, né? Esse conceito de ter pessoas próximas com quem você possa contar sem ser os humanos. Depois vai vir os macaques, e esses nomes vão ficando cada vez mais interessantes, né? Querendo ou não, esse anime me passa uma sensação de estar assistindo algo mais antigo. Não sei se é o jeito que ele é animado, as cores, o pacing. Ele é apressado no começo e depois ele começa a ficar mais tranquilo ao longo dos episódios. E até as transições do anime, ele é meio, sabe, Teogônia, Teogônia, pra voltar. Meio anime antigo. Bem legal. Esse é outro ponto legal de se destacar. Mas a coisa que eu queria comentar, assim, de curiosidade, que eu, né, como uma pessoa que sempre estou pesquisando sobre coisas, é os nomes, né, desse anime serem em latim. E algumas coisas, né, são em latim. O próprio povo macaque, né, que é os macacos. E pra gente, é uma coisa que eu fiquei pensando, até comentei com um amigo meu, se eu tivesse assistido esse anime com 14 anos, isso teria passado, né? Hoje, eu consigo ter mais conceitos e entender mais coisas e pescar essas coisinhas que é nuances. É um nome em latim que ele colocou, porque eu não sei. Tanto que é misturado algumas palavras, né? O próprio povo humano lá, eles falam em japonês, né? Nihonjin e tal. Então, Nihonjin não, Kaijin desse. Tanto faz. Os outros ele coloca em latim. Tanto que é macaque, tem o mas, que é um cara, você tem o nada, você tem olha, você tem José, não sei nem se poderia ser o nome em latim, mas José, que é o nome da princesa, você tem manso, você tem basco. Então são coisas que você fica tipo, mano, é muito conceito em latim, é muita coisa em latim, né? Tanto que nada, mas, essas coisas, até o monge que aparece, né, e tal, é muito interessante mesmo, e os nomes são, né, derivados do latim, e são conceitos que tem a ver com os próprios seres, né? Tanto que no final eu tava olhando alguns outros macacos, tem outros nomes, e pode ser que eu esteja pensando demais, mas Sendor e Abridor ser nomes de conceitos de pessoas dentro dos macacos é muito interessante, porque o Sendor é alguém que tava, né, lutando pra ganhar poder e tentar fazer seu nome e fazer as coisas. Sendor, faz sentido. E o Abridor ser a pessoa com que vai atrás do deus humano, abaixando, né, contra essa raça que eles lutam há muitos anos, para conseguir
livrar a sua própria raça do que tá acontecendo, que é o diabo. Sim, literalmente o deus do mal é diabo. Então, é muito... faz sentido esses nomes em... não sei se é latim, ou se é uma mistura de latim. Parece algo, tipo, como alguém pegou duas palavras em latim e tentou fazer um nome, entende? Alguém que não tem ideia do conceito, ou pegou duas palavras em português pra fazer um outro nome, entendeu? Sendo que não é gramaticalmente correto, entende? Então, isso é coisa que talvez eu esteja pensando demais, ou seja de fato isso, e é... mano, de qualquer jeito, é muito legal. Tanto o próprio deus lobo lá, que é Deus Urf. Então, eu não sei se é uma mistura de anglo-saxão com alguma coisa, mas não sei se Urf também pode ser lobo em latim, eu posso estar falando merda. Isso é bem coisas legais de se pegar, né? Quanto mais eu aprendo japonês, quanto mais eu estudo japonês, vocês podem ver isso também no meu vídeo de Duolingo que eu fiz um tempo atrás aí, eu tô estudando de fato. Você vai pegando que nomes de personagens em japonês, na verdade, uma grande maioria ou tem algum significado por trás, ou é uma coisa bem básica. Você vai ver, tipo, tantos personagens com o nome de Haru, que é primavera, você vai ver Natsu, que é verão, que é Hana, que é flor. Esses conceitos mais básicos, ou coisinhas tipo, um personagem quieto, que é Chizuka, um personagem que é mais soturno, noturno, que é Yoru, tem vários. Ou Kuroi, que é um mascote que é preto, o Shiroi, que é um mascote que é branco. São conceitos básicos e é branco, preto em japonês, é noite, que é Yoru. Então, essas coisinhas é bem interessante, porque vai abrindo um novo leque, né? Você vai vir em personagem de jogo, em personagem de anime, em personagem de coisa, e fala, ah, então é esse, por isso o nome. Então, já explica sobre a personalidade dele. É quase como você falar pra pessoa, esse aqui é o esquentadinho, esse aqui é o bravo, esse aqui é o feliz. Você acha tosco em português, mas na verdade isso é usado em um monte de coisa. Então, pode ficar tranquilo. Voltando a falar um pouquinho mais sobre o anime, eu acho que o pacing dele, às vezes é rápido demais, algumas informações são jogadas na sua cara, você meio que tem que assimilar sobre poder e monstro e coisa. Meio que não tem tempo de explicar tudo isso. Eu conseguiria definir esse anime como uma classe de animes Isekai, que é o anime Isekai sem ser Isekai com progressão. Existe o anime Isekai com progressão. Peraí, vamos fazer a melhor definição. Existem três. O anime Isekai Power Scaling, que é aquele que o cara só vai dropando poder até virar um deus. Tem o com progressão, que é aquele que geralmente é um joguinho, tá ligado? Ou o cara vai criando uma casinha, uma fazendinha, uma cidade e vai indo. E tem um Isekai sem ser Isekai, que é aquele só mundo de fantasia, tipo esse, que é um Isekai sem ser Isekai, que na verdade é um Isekai. E ele tá nesse meio tempo, que tem progressão também, então é interessante, né? Talvez vai ter uma cidadezinha, vai ter uma coisinha bem legal. Então ele tá nesse meio. O Teogoni, ele estaria nesse espectro. Eu não sei se dá pra definir, mas é isso. A definição desse anime, ele poderia ser só como legal. Tanto que eu falei pro meu amigo quando eu terminei o episódio, nossa, bem legal, gostei da luta, gostei da apresentação dos personagens e tal. No final, mostrou outras coisas diferentes e tal. É um anime legal. 7. Sabe? Assim, tranquilo. Nada demais, nada de absurdo, de nossa, que crime que foi cometido aqui. Não, ele é legal. Eu acho que é um bom anime pra assistir. Uma tranquila recomendação pra quem tá querendo ver algo mais tranquilo. Os designs agradam. Os próprios relações entre os personagens também é bem legal. A própria princesa tem aquele conceito de não posso lutar por ser mulher e ter que lutar contra isso e tentar tirar esses paradigmas. Gosto. É bem tratado. De toda forma, até as próprias relações que o Kai tem são bem ditas, né? A própria menina que veio da vila dele, ele quer proteger e dar um lugar pra ela viver, entender conceitos e quase estragar tudo. O deus dele falar com ele e meio que ser quase um stand de Jojo e dar dicas do que poderia acontecer. O próprio monge que aparece é um personagem que ele não tinha nada, ele estuda e faz tudo possível pra conseguir ser alguém forte. E isso é mostrado como um conceito, é mostrado também como que ele pode lidar com o poder que ele tá ganhando. É uma coisa, tipo, muito tranquilo. É um anime muito tranquilo nesse sentido. De toda forma, eu não tenho muito o que reclamar, além disso, do que eu já reclamei, de pace e tal. É um bom anime, eu espero que vá ter uma continuação, mas, cara, se você foi atrás de review de gente falando, vai ter gente falar, é uma adaptação, o mangá é melhor, de novo. Mano, assiste o bagulho aí. Assiste por você mesmo, tire suas conclusões, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e não deixe de me contar também, né? Obviamente. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix, obviamente, vai estar aqui no cantinho e toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente também suas experiências ou inexperiências com esse anime e caso tenham gostado, tanto quanto eu, não deixe de me contar. Agora, lembrando sempre, deixe o like, inscreva-se no canal, por favor, se você tenha gostado também, né? E se você não tenha gostado, não deixe o dislike não, por favor. Depois a gente conversa. Fale por que você não gostou. Me ajuda, pelo menos. E agora, como uma última vírgula, fica aqui minha recomendação duvidosa. E sim, foi esse o nome que eu escolhi, porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso, vai ser novamente uma música pra vocês escutarem. Por quê? Porque eu quero. Vai ser Overkill, do Man at Work. Então, fiquem aí. Muita boa, musicão. Fica aí a dica. É isso, fiquem todos muito bem. Até um próximo vídeo review ou algo do gênero. E tchau, tchau.